Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live da Minha Mãe é um Saco. A cada 15 dias, às quartas-feiras, às 20 horas, no Facebook, já é de praxe o nosso encontro para bater um papo sobre um tema especial, seja do cotidiano, seja da atualidade, enfim, tudo e qualquer tema que a gente possa estar trabalhando na semana e que diz respeito à paz de adolescentes e ao mundo dos nossos filhos, né? Oi, Gabriel, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. A nossa conversa hoje vai durar mais ou menos uns 30 minutinhos. Nesse tempo é interessante que a gente debata um pouquinho sobre o gancho que foi a Bienal, no episódio da censura na Bienal. E eu queria começar contando um pouquinho da minha experiência na Bienal antes de entrar no assunto. Não sei quantos de vocês acompanharam aí, mas eu estive na Bienal nesse ano com a grande satisfação de assinar a orelha de um livro de uma escritora alemã que teve seu livro traduzido aqui no Brasil e lançado durante a Bienal. Tô com ele aqui. Não sei se vocês tiveram a chance de ver. O Guia da Garota Boazinha para Ser uma Escrota. Tá aqui, ó. Agora é moda, né? Ter palavrão nas capas de livro e eu particularmente não sou muito adepta não, mas enfim, foi essa tradução. O livro conta a história de uma jovem de seus 30 e tantos anos, casada, com filho pequeno, com uma vida profissional em ascensão e insatisfeita com as convenções sociais. E nessa insatisfação ela se tornava cada vez mais infeliz de não poder ser quem ela é, de mostrar a personalidade dela, de fazer o que ela tinha vontade de fazer, de ser como ela queria ser. E aí ela, rompendo com isso, ela começou a trazer exemplos práticos do dia a dia que a gente vive, inclusive, nas nossas interações sociais, e em que ela começa a quebrar esses padrões, essas convenções, fazendo o que ela tem vontade de fazer, respondendo às pessoas do jeito que ela achava que era mais autêntico. E ela encontrou nessa forma uma maneira de ser mais feliz. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver o livro, de ler, de comprar, está disponível na Amazon, é da editora Grifos. Eu postei bastante fotos sobre o livro e aqui tá, ó, com muito orgulho, o meu comentário sobre o livro aqui na orelha dele. Sheila Damian. Muito feliz. E na Bienal também eu tive a oportunidade de participar de debates, palestras, de visitar inúmeros estandes de editores que eu sequer tinha escutado falar. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Não foi à toa que teve recorde de visitantes, de vendas, inclusive, o que é maravilhoso, né? A gente que tinha tem a ideia, pelo menos eu tinha a ideia de que a gente não tem mais leitores no país, mas a Bienal surpreendeu. Então, não sei, alguém aí foi à Bienal aqui no Rio? Beijo, primo! Alguém teve a chance de ir à Bienal, gostou? Conta aí, coloca no feed, né? E na Bienal eu também tive a oportunidade de, obviamente, de observar e de ver a diversidade em todo lugar. Não que eu precisasse ir para a Bienal para ver a diversidade. Nosso convívio diário, a gente está convivendo com o diferente o tempo todo. Mas na Bienal, naquela concentração, naquele espaço tão grande, tão cheio, foi inevitável não me surpreender com a quantidade de pessoas diferentes, de idades diferentes, de gerações diferentes, enfim, todos convivendo naquele ambiente educativo, inovador, de pensamentos e reflexões, e foi muito, muito bom. Foi muito gratificante participar disso. Então, de novo, eu recomendo quem tiver a oportunidade de participar de qualquer Bienal,
participe, porque é um ambiente muito edificante, amplia a cabeça da gente, abre a nossa mente para novos autores, leitores, assuntos, discussões. Realmente, para mim, foi maravilhoso. E eu voltei, obviamente, com a cabeça a mil, né? Cheio de ideias, cheio de projetos, e isso está em andamento, e já já vocês vão começar a descobrir alguns indícios, algumas dicas, e isso está me motivando cada vez mais a continuar nesse trabalho que tanto me dá satisfação e de interação com vocês. Então é bárbaro. O que eu recebo de mensagens, de testemunhos é assim, é maravilhoso. Só me faz realmente ficar cada vez mais certa de que eu estou no caminho certo, né? Ajudando, aprendendo, contribuindo, discutindo, cutucando, trazendo reflexões, enfim, e divertindo também, né? Porque ninguém de ferro. Os artigos são para isso também, né? E aí aconteceu o episódio da censura. Eu tava nesse dia lá na Bienal, né? E foi realmente uma cena esdrúxula. Aquela movimentação, aquela situação, sinceramente não dava para acreditar que estava acontecendo aquilo. E eu não quero me ater aqui a uma discussão sobre certo e errado, sobre a diversidade da homossexualidade ou da heterossexualidade. Eu não quero me ater à discussão sobre isso. Eu queria ampliar um pouquinho a discussão para a atitude tomada pelo prefeito e que preocupações que surgem a partir desse episódio. Eu cheguei a visitar alguns sites, até no próprio Instagram, no Facebook, alguns sites na internet que falaram sobre isso também, de psicólogos, de terapeutas, de outras mães de adolescentes. E assim, eu pude observar pelos comentários que todos, assim, se não todos, a grande maioria estava muito consonante com o que eu pensava e penso sobre a arbitrariedade e sobre o desrespeito ao direito das pessoas de terem acesso à leitura que elas quiserem. E não só isso, né? A questão do preconceito que ficou muito latente e óbvio pra gente com a situação. Então, assim, falar dessa parte é concordar com o politicamente correto e que é o correto mesmo, quer dizer, do meu ponto de vista. Mas o que eu queria suscitar aqui na discussão é daqueles que pensam diferente da gente, de mim. Eu vou dar o meu depoimento, a minha opinião, né, sobre o assunto. Mais do que o desrespeito à opção de cada um, e aquilo ficou notório com a cena do beijo que viralizou. Eu acho que nem a revista imaginava que ia vender tanto, né? Acabou explodindo de vendas, né? O tiro saiu pela culatra, né? Acabou vendendo tudo. Mas ficou muito mais latente o desrespeito ao meu direito de escolher o que eu quero ler, como eu quero educar meu filho, como que eu vejo e interpreto a diversidade de cada um e como eu convivo com essa diversidade. A gente fala muito de tolerância e eu acho uma palavra péssima, porque tolerância me incute a ideia de que eu preciso aguentar, eu preciso tolerar o outro. Não, a gente tem que respeitar o outro. E isso vai muito além da tolerância. E essas ideias começaram a vir na minha mente numa situação assim de... Eu vi muita discussão e participei de algumas delas, como eu disse ali no vídeo que eu postei no Stories, que as pessoas estavam discutindo sobre a homossexualidade em vez de discutir sobre a atitude arbitrária de um governante, de um representante do povo. Um povo que é diverso, um povo que hoje vai muito além
da região em que vive, né? A gente hoje lida com o mundo. E essa mudança, essa transformação, colocou a gente muito envolvido e com acesso ao mundo inteiro. E se a gente parar para imaginar e se conscientizar de quão diverso é o mundo, essas milhares de pessoas que são completamente diferentes de nós, que pensam diferente, que agem diferente, que têm valores diferentes. Cada um tem seus valores e eles mudam no decorrer da vida. Eles não são intactos, eles são dinâmicos. O valor que eu tenho vários valores, né, na minha vida, e eu sigo esses valores, eles permeiam as minhas atitudes, os meus comportamentos, eles são as diretrizes para o que eu faço e como eu ajo, como eu me comporto, como eu decido, pelo que eu decido. A gente falou sobre isso na semana passada, sobre formação de caráter, né? A importância de ter valores sólidos. E que valores sólidos são esses, né? Pode ser para mim, mas pode não ser para você. E eu não tenho que tolerar, eu tenho que respeitar isso. Porque eu não sou mais que ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Sou. E você também. Isso não te dá o direito de sobressair sobre o outro. De você se achar mais que o outro e muito menos querer impingir as suas vontades, seus valores sobre os dos outros. Então, o episódio para mim trouxe tanta reflexão que vai muito além da homossexualidade, que eu não vou nem discutir aqui porque eu acho que é desnecessário. Eu acho que quando a gente fala de respeito ao indivíduo, a gente está englobando tudo que diz respeito a esse indivíduo. E eu não quero entrar aqui numa de politicamente correto, eu não quero entrar aqui numa situação em que é fácil falar, pelo contrário. Eu queria levantar as questões que realmente pegam naquelas horas que a gente não sabe a resposta, a gente não tem ideia firmada ainda, opinião própria sobre o assunto. Isso acontece e é normal de acontecer. Por quê? Nessa discussão, muita gente polarizou. Um é contra, outro é a favor. Peraí, mas e se eu não souber? E se eu não tiver opinião formada ainda? Isso me tira o mérito de discutir o assunto? A conversa acaba aí porque ou é sim ou é não, é certo ou errado? Não existe isso, gente. Atualmente, cada vez mais, a gente está inserido e convivendo com um mundo que vai muito além do certo e errado, que vai muito além do preto no branco. A gente precisa discutir as situações para a gente ampliar o nosso conhecimento, ver sobre diferentes perspectivas e aí sim a gente tem uma posição. Ela não precisa ser rápida, ela não precisa ser imediata, ela não precisa ser certa, é o que mais se aproxima dos seus valores. Porque não dá pra gente ferir o que a gente é, a nossa essência. Não dá pra gente forçar a barra de achar que a gente tem que seguir com a maré. E as diferenças existem, né? E a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças, mas com menos inflamação, com menos violência, com menos paixão. Essa paixão está levando a gente a atitudes extremadas, controversas, preconceituosas e que não edificam ninguém. Aliás, só diminuem, né? Infelizmente, eu assisti relatos de jovens completamente desnorteados mesmo, como se eles estivessem sendo aviltados no direito de serem homossexuais, de serem o que eles são. E aquilo me tocou tão profundamente que, sinceramente, eu não espero isso para pai e mãe nenhum, sabe? Porque transcende a escolha do filho. É o filho, é o jovem, é o indivíduo que quer ser como ele é. E ele tem esse direito. Quer você goste, quer você não goste, quer você concorde ou não, ele tem esse direito de escolha.
e tem direito de escolher também a leitura dele. Não quer dizer que você não vai ensinar e influenciar na sua formação de acordo com seus valores. Você tem suas crenças, você tem as suas convicções, né? Elas podem mudar ao longo da vida. As influências que a gente recebe o tempo todo, elas permitem isso. Isso não é demérito algum, pelo contrário. A gente muda de opinião, a gente muda os valores. Mas a gente educa o filho até certo ponto, de acordo com as nossas crenças e nossos valores. Porque depois, e principalmente na adolescência, ele começa a receber novas influências. E a gente também já conversou sobre isso em outra live com o Dr. Primo. Essas influências, elas vão formando o caráter e a personalidade do nosso filho, assim como formaram as nossas personalidades, a nossa identidade. E é isso que a gente tem que a todo momento respeitar. Não dá pra gente querer empurrar a goela abaixo as nossas convicções pro resto da vida, porque isso é improvável, é impossível. Então, enquanto você puder influenciar, ok, você vai ensinar. E aí, muito cuidado, o que a gente está ensinando para filho? A atitude do prefeito, por exemplo, que se diz cristão, né, que é a favor da família, é totalmente incoerente com o que ele prega. É o avesso do que ele diz acreditar. E é importante que a gente tenha essa autocrítica, porque muitas vezes a gente se pega, e eu já me peguei, inclusive, eu me coloco nessa situação. Eu já me peguei falando coisas que são incoerentes com o que eu prego, com o que eu digo acreditar. E é nessas ciladas que a gente se enrola. São nesses momentos que a gente perde a razão, que a gente perde a oportunidade de educar filho para ser uma pessoa do bem, para ser uma pessoa de bom caráter. Porque nessas horas, até nas difíceis, que a gente não sabe muito bem dizer ou não sabe tomar uma posição, abre para discussão. Ouça o que ele tem, o argumento do filho, ouça o que ele tem de opinião. Quem sabe o que ele diz, o que ele vive, porque é uma vivência diferente da nossa. Será que ele não tem a contribuir para a sua opinião também? Será que não é o momento de você também incorporar alguns novos valores? Mudar de ideia? Não sei. Eu participo de um grupo de pais, não necessariamente de adolescentes, inclusive tem avós, tem avós, é bastante diversificado. Deixa eu ver aqui o que estão... Minha net está falhando. Oi, Nara, consertou? Deu certo agora? Espero que consiga deslanchar aí. Eu participo de um grupo de pais que, então, eu estava dizendo, de diferentes gerações, tem filhos já adultos, com família, tem mais jovens que nem filho tem. E nesse ambiente diversificado de opiniões, de gerações, de perfis, gente, foi uma discussão que eu fiquei assustada, fiquei mesmo. Porque nesse ambiente que é pequeno e restrito, uns 30, talvez um pouco menos até, de 30 pessoas, adultas, pessoas bem formadas, né? Nesse ambiente já se criou uma confusão, uma discussão tão acirrada e tão dura, que aquilo me assustou muito. Que filhos a gente está preparando para o mundo? Que educação que a gente está dando, achando que está certo, mas adotando uma postura tão inflexível, tão restrita, tão limitada, que não escuta os argumentos do outro com respeito, que não discute de forma equilibrada os assuntos que são difíceis, que coloca a gente em saia justa, que geram polêmica exatamente por isso, porque são difíceis, porque suscitam opiniões diferentes, trazem desafios e argumentos diferentes, e a gente fica meio que balançado, não sabendo muito bem o que pensar, como que a gente age consonante com os nossos valores, enfim, por isso são polêmicos. Mas isso não quer dizer que a gente não possa e deva discuti-los.
Aliás, exatamente por isso a gente precisa continuar discutindo. Então, eu queria lançar para vocês aqui algumas perguntas, porque eu me fiz essas perguntas, né? Quando o prefeito determinou isso, a censura, o recolhimento das revistas, eu fiquei pensando, quem ele pensa que é para se achar melhor que o outro, para impingir as crenças dele sobre as minhas crenças, sobre a maneira que eu quero viver, que eu quero educar meu filho. Será que ele se acha especialmente dotado de conhecimento? Ele sabe o que é bom para mim e para toda a população do Rio de Janeiro, no que diz respeito a como educar meu filho? Será que ele acha que ele é o detentor da educação da minha família? Ele tem o poder de me dizer o que eu posso e o que eu não posso ler? Eu me senti uma incompetente. Eu falei, meu Deus, é um tapa na cara isso pra mim, porque, sinceramente, eu não preciso desse tipo de representante. Eu preciso de um representante que acolha uma população que é diversa e que tome à frente como líder de pessoas diferentes que pensam diferentes. E isso é muito difícil. Eu gostaria de contar com um representante que me inspirasse a cada vez mais respeitar o diferente. Porque isso é uma sociedade contemporânea, isso é uma demanda da sociedade de hoje. A gente aprender a conviver com essas diferenças. E não é pelo desrespeito, pela intolerância, palavrinha que eu quero esquecer, né? Que a gente vai conquistar essa sociedade, que a gente vai formar adultos melhores para o mundo. Veja bem, eu não estou aqui levantando bandeiras a favor ou contra. Eu não estou levantando, não estou defendendo o certo e errado, absolutamente. Eu estou levantando a discussão para uma discussão maior, para um contexto pequeno e que muita gente ficou parada na tolerância sexual, quando na verdade tem uma discussão muito maior, que é do respeito ao indivíduo, ao livre-arbítrio, enfim, muito maior. E aí eu queria saber de vocês, o que nesse episódio vocês se sentiram incomodados ou ficaram assustados? Põe aqui no feed pra mim, contribua pra conversa, pra discussão, porque de repente pra mim foi de um jeito e pra você certamente foi de outro. E aí, enquanto vocês escrevem, eu vou falando aqui também o que eu percebi em outros locais de discussão, né? Eu li relatos de pessoas que falavam que tinham medo desse avanço do que é diferente. E aí ficou subentendido que a pessoa tinha medo das novidades, do diferente se tornar o normal. Isso já apareceu em outras discussões, e aí foi muito direcionada à sexualidade, né? Da questão de você aprender a ser homossexual. Imagina, gente, pelo amor de Deus, isso é pura ignorância. Comunidade Minha Mãe é um Saco não pode pensar desse jeito, pelo amor de Deus. Não sabe, não tem opinião formada, vão conversar, vão discutir o assunto, vão procurar fonte fidedigna para a gente se informar, para a gente conhecer, para discutir com propriedade. A gente não pode sair por aí concordando com essas afirmativas preconceituosas, porque são preconceituosas, isso não tem como escapar, são preconceituosas. Independente de você não se sentir à vontade, ou se sentir à vontade, não concordar, direito teu também de discordar. Mas preconceito é crime. E isso não tem conversa. E por isso a gente precisa ficar atento, porque as ciladas estão nos rondando o tempo inteiro. A todo tempo a gente está ali à mercê de discussões que são bastante controversas, que acabam se acalorando do nada,
e virando até brigas, né? A gente vê isso todos os dias na TV, situações de completo desrespeito ao ser humano e iniciadas porque a pessoa não concorda com o comportamento do outro. Hello! Os incomodados, se afastem. Vocês não são obrigados realmente a conviver, mas nem não têm o direito de simplesmente serem violentos e quererem forçar uma barra que não é devida, né? Dentro de casa, nós temos esse domínio, esse controle, a gente tem a autoridade, né? Dentro de casa a gente pode conversar, discutir e querer fazer valer determinadas coisas, determinados valores. Mas isso, a partir do momento que você sai de casa, você tá com o mundo, você tá no mundo, e como você, todas as outras pessoas também têm direito de viver as suas crenças e valores. Então, partindo desse princípio, eu tenho certeza que não dá a gente não erra. Se tiver na dúvida, lembra, eu tô desrespeitando os limites do outro? Eu ultrapassei a linha que divide o meu direito do dele? Eu acho que é um ótimo balizador. E filho adolescente, vamos combinar, né? A gente não vai ter controle mais. A gente já não tem controle mais. O controle que a gente tinha de filho pequeno, criança. Então, vamos encarar a realidade como ela é. Você ensinou, você passou seus valores, ensinou o que tinha que ensinar, ele aprendeu o que aprendeu, e agora, meu amigo, vamos junto conversar para digerir o que vem lá de fora, porque isso vai acontecer e está acontecendo. Por isso que é tão importante a gente continuar junto de filho, porque essa transformação está acontecendo. E se você esperar simplesmente sentado e assistir esse desenvolvimento acontecer de fora, muitas chances você vai ter de não reconhecer o teu filho lá na frente e quem sabe até não ter mais influência sobre ele. Porque é isso, você deixa de ter controle para ter influência. E exercitar essa influência é importante. Então aprenda desde já como influenciar teu filho adolescente. E é aí que moram as oportunidades da educação de filho adolescente, pela influência, e os pais têm que aprender essa nova competência. Bom, vocês estão caladinhos aí? Eu queria, contar para vocês também que falei dos valores, que é importante, estava esquecendo, como é importante a gente estar atenta a formar um indivíduo autônomo, com opinião, senso crítico. A gente cai na cilada também de querer que nossos filhos repitam as nossas frases, né? Que repitam nossos comportamentos, que seja quase que uma cópia da gente, porque a gente deve se amar tanto que eu quero reproduzir o meu jeito de ser. Eu passei por isso, eu cheguei a anotar, inclusive, várias vezes frases minhas na boca de filho. Eu gostava até, eu sentia até orgulho disso. Mas, sinceramente, depois de tanto caminhar nessa trajetória aí de mudança, hoje eu não vejo com tantos bons olhos assim, não. Eu, particularmente, nem gosto de escutar frases na boca de filho que sejam minhas. Porque cada vez mais eu tô querendo que surja a personalidade dele, a identidade dele. Eu quero que ele descubra a própria fala, o próprio discurso. Eu quero que ele se descubra. Então é importante que a gente não se deixe levar pelo orgulho, pela vaidade de enxergar no filho nós mesmos, com as nossas ideias e opiniões, com o que a gente acredita, pura e simplesmente. E eu acho que exatamente aí que mora a grande oportunidade da gente também aprender com o filho. Porque nessa troca, quando você conversa com ele e principalmente escuta a opinião dele, os pensamentos dele que são
provavelmente bem inovadores, ousados, diferentes dos meus, isso contribui muito para que a gente também se mantenha na ativa, se mantenha atualizada, se a gente se mantenha aberta para o mundo. Isso tudo, gente, de pinguinho em pinguinho, aumenta a nossa possibilidade de também se desenvolver como ser humano. E eu acho que é isso que está faltando muito hoje em dia. A gente não está escutando. A gente não está escutando o filho. A gente não está escutando quem é diferente da gente. A gente quer o tempo inteiro impor a nossa vontade, impor a nossa opinião. A gente quer convencer o outro o tempo todo. A gente quer mostrar que ele está errado de pensar diferente da gente. E aí nessa dinâmica tudo dá errado. Porque a gente empaca na nossa ideia e não abre para as novas possibilidades, porque elas existem, estão aí o tempo todo, bem na nossa cara, e muitas vezes a gente passa batido. E a gente impede o outro de também descobrir as nossas ideias. Nessa dinâmica ninguém ganha, ninguém aprende, cada um fica no seu quadrado. E é tão ruim isso para uma sociedade que está tão necessitada de gente que pense diferente, que evolua, que contribua para novas ideias, que contribua para o desenvolvimento. A gente está vivendo um momento de profunda estagnação. A gente todo dia, eu vejo as notícias dos nossos governantes, a gente preso a discussões tão pequenas, tão banais, tão limitadas. Enquanto o mundo está girando, enquanto o mundo está andando, eu me sinto estagnada discutindo aqui a situação de uma revista que precisa ser banida. Pelo amor de Deus! A gente precisa ampliar a mente, a gente precisa se abrir para o mundo, para descobrir que tem coisas muito mais importantes e muito mais urgentes e muito mais inspiradoras para a gente viver e decidir para esse país tão grande e tão diverso que a gente vive. Então, gente, para finalizar essa conversa, esse papo que a gente está tendo aqui, eu queria deixar só essa mensagem. A cada situação polêmica que a gente se encontrar, que você se encontrar, antes de reagir, antes de dar sua opinião, escuta outras pessoas diferentes de você, de opiniões diferentes que as suas. Escute mais, leia mais sobre. Aí sim, depois digira tudo isso e comece a formular a sua opinião sobre o assunto. Você não precisa ter uma opinião o tempo todo, você não precisa ter uma decisão na manga o tempo todo, pelo contrário, nada disso é urgente. O que é urgente, sim, é a reação a uma arbitrariedade como a que ocorreu, e foi bárbaro ver isso. Os próprios jovens também que se mobilizaram para promover essa contestação, essa ação horrorosa. Mas nós, como pais de adolescentes, é importante que a gente esteja bastante seguro para a gente, olha, não tem opinião formada ainda. Olha, vamos conversar sobre o assunto. E de uma forma mais leve, de uma forma menos intempestiva, uma forma menos passional. Vamos conversar com calma sobre o assunto. Vamos escutar qual é a percepção do jovem, do filho sobre o episódio. Ele também tem uma leitura. Ele é um ser que pensa, que tem opinião, que, aliás, convive muito melhor com essa diversidade que nós. E aí é uma baita oportunidade da gente crescer. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês sobre o episódio. Lembrando que o artigo novo, publicado às terças-feiras, ontem, foi sobre o assunto. Então, quem não leu, por favor, visite o site, acesse esse e tantos outros sobre diversidade, que já estão no blog há muito tempo. E vamos viver a vida de uma forma mais aberta às novas possibilidades, tá bom? Eu quero deixar como recadinho aqui final. Essa semana é a última semana para as pessoas se inscreverem no sorteio da bolsa, da Eco Bag, da Minha Mãe é um Saco, no Instagram.
Tá rolando o sorteio lá e vai ser na sexta-feira agora que vai acontecer efetivamente o sorteio. Então ainda dá tempo de você se inscrever, veja lá as regras, procura no feed do Instagram da Minha Mãe é um Saco as regras para participar desse sorteio. A bolsa é linda e exclusiva. E se você é da comunidade Minha Mãe é um Saco, certamente vai desejar ter uma. Então participe, acesse lá no Instagram e continuamos juntos. Mande mensagens, mande comentários, temas. Estou aberta a tudo que vocês tiverem aí para a gente discutir. Tá bom? Um beijo, obrigada por participar. Boa semana para todos nós.